Olá, boa tarde. Hoje nós estamos no ar com uma live muito, muito legal. Assim, de verdade, para mim é um presente que eu recebo estar com Eleonora Menucuti e Maria Luísa Canani, duas mulheres que eu admiro, que eu acompanho, que a gente se espelha, porque são aquelas mulheres que a gente diz assim, nós temos que ser sementes para florir. Então, essas duas mulheres, elas são sementes, elas vão germinando por onde elas passam, elas vão deixando flores por onde elas passam. Quais flores? As mulheres que começam a vir para a luta, as mulheres mais jovens, as meninas de 17, 18 anos, que se espelham nessa luta, e que é uma luta e uma labuta diária, porque nós estamos em 2020 e continuamos a morrer, continuamos a ser violentadas. Hoje nós temos uma situação muito complicada no Brasil, que é um fundamentalismo muito perigoso, onde uma menina, inclusive, de 10 anos, ela é crucificada e ela é chamada de assassina, enquanto não estão na porta da delegacia pedindo justiça para o homem que fizeram isso. Então, hoje nós temos que discutir qual é a nossa situação no Brasil atual e como sair dessa. Nós temos que ter propostas. Então, para pensar o Brasil atual e propostas, eu quero já começar com a nossa queridíssima Eleonora. Eleonora, gratidão por ter aceitado esse bate-papo. E assim, gente, aproveitem, porque a Eleonora ela vai ficar conosco até 4h30 da tarde, depois ela já tem que sair para uma outra live, tudo bem? Então, até 4h30 a gente tem a presença de Eleonora. Querida, é com você a nossa live. Tá um prazer enorme estar com você, Sol, e com a Maria Luísa, nossa secretária de Mulheres de Santo André, do Partido Trabalhadores, e com você, uma mulher que faz parte de um conjunto de mulheres hoje no Brasil que estão com coragem e ousando a dar o seu nome para candidatar a vereadora, num momento tão difícil do nosso país. Né? E eu quero pedir desculpa de antemão, você já avisou, né, por eu ter que sair realmente em ponto às 4h30, para que eu possa participar da outra live. Né? Bem, nós estamos num momento muito difícil, num momento onde as políticas de ajuste fiscais foram muito violentas, ferozes e rápidas para destruir tudo que os nossos governos do PT fizeram. E eu tive a honra de ser, durante todo o mandato da presidenta Dilma Rousseff, a ministra de Política para as Mulheres. Né? E, nesse sentido, o desmonte foi perverso. Foi perverso para a classe trabalhadora, foi perverso para os pobres, foi perverso para as mulheres, foi perverso para a população negra no nosso país e foi perverso também para a população LGBTI+. E por que foi perverso? Porque todas as conquistas de direito que nós tivemos no passado, nos quase 15 anos de governo do PT, foi também porque os movimentos sociais pressionaram. Eram pautas do movimento social. E uma pauta bastante... que a sociedade estava muito dividida, porque a sociedade é muito hipócrita. Entre os direitos das mulheres, a luta antirracista, a luta antipatriarcal, os direitos da população LGBT, né? E, inclusive, o direito do pobre, da população negra, ter poder de compra no nosso país. Andar de avião, entrar na universidade, ter as cotas, ir nos shoppings, ir no supermercado, poder comprar, enfim. Então, o golpe veio
ele tirou a primeira mulher eleita e reeleita do Brasil, a presidenta da República, mas ele não foi um golpe só contra a presidenta Dilma. Ele foi um golpe contra as políticas desenvolvimentistas e inclusivas para implantar as políticas neoliberais, né? E aí nós temos o teto de gastos, nós temos, que é um absurdo para a educação e para a saúde, acabou com o Sistema Único de Saúde, a pandemia mostrou isso. Nós temos a contra-reforma trabalhista, nós temos a reforma da Previdência, e nós temos todas as políticas destruídas de política para as mulheres. Por exemplo, a política universal que nós conseguimos implementar do enfrentamento à violência contra as mulheres. E a ampliação dos serviços de aborto legal no país. Não conseguimos ampliar os permissivos legais para a legalização do aborto, que é um direito humano das mulheres. Mas por causa do Congresso, por causa do Parlamento, que o Parlamento é fundamentalista, retrógrada, coordenado pelo Eduardo Cunha. Então, nesse sentido, é o Brasil. E nós já estávamos numa precarização das relações de trabalho, precarização das políticas públicas, a perda dos empregos e uma política entreguista para os Estados Unidos, de subserviência da nossa Petrobras, do nosso pré-sal. E vem o quê? A pandemia do coronavírus. E esta pandemia do coronavírus pega a população brasileira nesse contexto que eu disse, né? De desmonte do Sistema Único de Saúde, desmonte do sistema de políticas públicas, do SUAS, das políticas para as mulheres, enfim, tudo isso que eu já disse, e numa violência da implementação das políticas neoliberais, né? E um vírus que nós não conhecemos até hoje, que já matou mais de 113 mil pessoas no Brasil, e nós estamos com 3.620.000 de contaminados. E estamos com a política de flexibilização. Sim, com certeza. Então, esse vírus impactou, não tem teste. Não se testou a população brasileira. E o que nós percebemos é que o vírus não é democrático. O vírus começou nas classes altas e pegou o caminho das classes baixas, da pobreza, da população negra e, sobretudo, também das mulheres. Com certeza. E nesse conjunto que nós estamos vivendo, eu quero destacar algumas questões que estão passando despercebidas, que é o desmonte de todos os equipamentos nas cidades. E vocês que estão se candidatando a vereadora estão entrando numa eleição dificílima, porque as vidas estão sendo destruídas. E as vidas não acontecem em Brasília, as vidas vivem nas cidades, nos territórios. São mulheres, são homens, são jovens, são crianças. E aí, o que nós vemos? Um aumento violento da violência contra as mulheres, um aumento do feminicídio, um aumento do estupro, essa barbaridade dessa menina de 10 anos, que foi estuprada por 4 anos e ficou grávida. E ainda tem os hipócritas dos fundamentalistas, incentivados pela Damares, que é a atual ministra lá da Família e Direitos Humanos,
a invadirem o hospital. Mas as valorosas mulheres feministas do Fórum de Mulheres de Recife combateram. E ontem, ou anteontem, no Rio de Janeiro, um pai violentando uma menina também de 9 anos. Eu não sei se é pai, se é padrasto, o que é, mas, enfim, é alguém conhecido. E nesse contexto, as mulheres sabem que a casa é o lugar menos seguro para elas. Porque nós sabemos, pesquisas já mostraram, estudos e a prática, que 15% a mais dos estupradores e os agressores são pessoas conhecidas da família. Sim. Eleonora, você sabe que ontem, em Campo Grande, a mãe descobriu o abuso de uma menininha de 6 anos, que o avô cometia, e, no mesmo dia, uma menininha de 1 ano e 1 mês, que era o pai que abusava dela. Ontem. Pois é, gente. E isso a sociedade brasileira, com uma hipocrisia, convive. Isso é a maior violação de direitos humanos. Sim. É a cultura patriarcal, é a cultura do estupro que não muda. Então, é uma questão de cultura, é a cultura patriarcal, como é a normalidade, a normalização do racismo. Uhum. Não adianta você não ser racista. Você tem que ser antirracista. Sim. E entrar na luta antirracista. É a mesma coisa, não adianta você dizer que é contra a violência contra as mulheres, mas você tem que estar na luta antipatriarcal, na luta contra a violência. Não adianta só dizer, você tem que lutar. O seu lugar de fala é o lugar da fala. Então, nesse contexto, nessa conjuntura, vocês estão enfrentando as eleições. Num contexto onde não podemos fazer campanha na rua. Não podemos mesmo, tá certo, concordo. É muito mais difícil, nós não temos prática disso. A sociedade brasileira, e sobretudo a esquerda, não está acostumada a trabalhar com online. Uhum. E as campanhas terão que ser online, sim. Concordo. Em sua grande maioria. E eu acredito que vocês vão ter que lutar fazendo as propostas, articulando as propostas dos desmontes nacionais dos direitos, das políticas, com a realidade da cidade. Como é que isso impacta nas cidades? Por exemplo, a questão da iluminação. Santo André foi a primeira cidade que iluminou-se. Tem muitos anos, eu participei desse projeto, da iluminação pública, que diminui a violência doméstica. Com certeza. A violência sexual. Doméstica, desculpa. A violência sexual. Porque com a iluminação fica mais claro, fica mais à luz do dia. Não tem esse problema. Diminui. Transporte coletivo com menos passageiros, só sentados. Também diminui. Também diminui, é verdade. A questão parada de ônibus, luz, todas as parada de ônibus, iluminada. E a outra questão, que é fundamental, criar uma rede de emprego para as mulheres. Uhum. Local, no território. E uma outra questão, na área da saúde integral da mulher, exigir que o programa de atenção de assistência integral à saúde da mulher
seja implementado no âmbito municipal. Porque isso é um serviço essencial. E o Bolsonaro colocou que não é. Resgatar a violência obstétrica como violência, sim. Uhum. Exatamente. Ampliar os serviços de aborto legal, porque o número de gravidez, decorrência de estupro, tem aumentado e tem sido divulgado violentamente. E é um direito legal das mulheres. Uhum. Concordo. Veja bem também, a questão da água. A questão da água é fundamental no município. Porque nós estamos, assim, entre um fundamentalista de direita, neofascista, violento, populista, e uma direita privatista, que é o PSDB. E o DEM. Exatamente. E nós temos que apresentar a nossa proposta. E, caminhando para o fim, eu quero chamar a atenção do momento atual. O Bolsonaro tem subido e tem subido sobre as nossas bases, sobre a nossa base, que é a população mais pobre. E por quê? Porque o Congresso aprova o auxílio emergencial e ele capitaliza como se fosse para ele. Não é os R$600. E os 1.200 para mulher que é mãe de 2 filhos solteiros, ou chefe de família. Como é que nós temos que mudar essa narrativa, e muito intelectualizada, e dizer para a população o que é o Congresso? O Congresso é resultado de quem ela vota. Sim, não é? Com certeza. Terça-feira, então mostrar que não é o Bolsonaro que deu 600, não. Foi o Congresso que exigiu, ele queria dar 300, 200, aí foi aumentando. E agora, prestar atenção para terça-feira, que ele vai apresentar o projeto social dele, que tem o Renda Brasil, que é o substituto do Bolsa Família, e que ele vai passar o valor de 200 para 300, que é maior do que o Bolsa Família, vai tirar o recurso, acabar com o abono salarial, acabar com o salário família e acabar com o seguro-defeso. Para quem não sabe o que é o seguro-defeso, é para os pescadores, sobretudo do Nordeste, que durante a proibição da pesca não podem pescar e ficam sem ganhar. Isso nos nossos governos, nós lutamos muito para isso. Então, se o Bolsonaro realmente, ele já está afirmando que vai ampliar até dezembro o auxílio emergencial com valor de menor. Sim. Né? Mas o que a população pobre, na linha da extrema pobreza, gente, nós precisamos entender isso. Ela quer, ela precisa de comida na mesa, para alimentar suas crianças, seus filhos, seus pais, seus avós e a si próprio. Ela não quer saber quem deu. É por isso que o Bolsonaro está ganhando a nossa base. Ele está ganhando mesmo, ele está ganhando a narrativa. Está subindo de 37 para 40, quase. Sim. E se ele der isso, vai ser outra vez um arraso. Então, nós, sobre a esquerda, e nós precisamos mostrar, né, que de uma forma fácil, como é que ele capitaliza os R$600, esse auxílio emergencial. Ele não queria dar esse valor. Mas não importa, ele deu. Mas tem que explicar o caminho. Sim, didático, uma linguagem que todo mundo compreenda. Baixa um pouco o nível intelectual da explicação e pega a narrativa do dia a dia. É isso mesmo. Então, é o seguinte, nós precisamos...
O povo vai ter comida? Pode ter, sim. Mas o povo quer mais do que comida. Ele quer escola. Até porque, assim, Olha é obrigação dele fazer. Ele quer escola. Uhum. Qualidade. Pois é, mas ele quer saúde, escola, educação, né? Saúde. Depois da pandemia, ou durante a pandemia, com a flexibilização, escola que garanta a segurança das suas crianças. Sim. O povo quer também unidade básica de saúde com médico, que é a volta dos mais médicos. Isso precisa falar. Que é a volta do Programa de Saúde da Família, o PSF. Porque os agentes comunitários, os PSF, se nós tivéssemos agente comunitário e os mais médicos, nós não teríamos chegado a esse nível de mortes e de contaminados. Então, não precisa fazer grandes elucubrações para mostrar nosso legado, não é mostrar na prática. Cadê o médico? Você tinha médico antes dos mais médicos? Não. Quando você vai na unidade básica de saúde, quantas horas fica lá? Pois é. 5% da população usuária de centro de saúde, de unidade básica, eu sou da área da saúde coletiva, é mulher, que vai levar os filhos, as crianças, as mães, a si própria. É a última. A si própria é a última que ela vai. E o programa de saúde da família, gente, por onde anda? Então, pegar essas coisas que são da realidade, do concreto, do dia a dia, do viver da população naquela cidade. E, para terminar, falta 1 minuto, 2 minutos, eu quero dizer que vocês têm que cobrar as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Sim. Vocês têm que cobrar onde estão os ônibus lilazes, que eu, como ministra, dei 2 para cada estado. O do Dória, onde está? O que funcionava na época da gestão do Haddad aqui, está onde? Bruno Covas, está onde? Aonde? Exatamente. Quando a Silmara Colchão era secretária e eu era ministra, esse ônibus andou aí. Sim, veio 2 anos. 2 anos veio para Santo André. Eu fui aí entregar o ônibus. Sim, verdade. Onde estão as patrulhas, Maria da Penha? Onde estão as casas de abrigo, as casas de passagem? Que abrigam as mulheres temporariamente ou não? A Casa da Mulher Brasileira funcionando 24 horas no fim de semana, feriado e durante a semana, porque a violência não tem hora marcada para acontecer. Uhum. Exatamente. Então, tem muita coisa para falar, sabe? Sem estar preocupada com aquela coisa assim, o mantra do legado, e não trazer o mantra para a realidade. Uhum. Tem que trazer o mantra, aliás, tem que mudar o mantra a partir da realidade. Né? Então, eu acho que eu já falei muito, falei meia hora, e quero desejar uma sorte enorme para você, Sol. Maria Luísa, você aí nessa batalha também como secretária da Mulher. Desafio. Desafios, batalha, desafios, ousadias. O programa Elas por Elas, que eu tenho ajudado muito também. E terminar dizendo que as mulheres são 52% da população e mãe da outra metade. Então, o dia que mais mulheres entrar na política, nós entraremos, nós mulheres no figurado, entraremos para mudar a vida de homens, das mulheres, primeiro, e depois dos homens e das crianças, enfim, da sociedade como um todo. Porque
Nós que cuidamos a vida inteira, e o Brasil até hoje não teve uma política de cuidado, uma política pública. Então, nós vamos mostrar o que é fazer uma política com cuidado, cuidado maiúsculo, não é cuidado, cuidadinho, não. Cuidado maiúsculo, que inclusive rompa com a divisão sexual do trabalho dentro de casa e que o homem sai para fazer política e a mulher fica. Então, a política, o lugar da política é o lugar da fala, mas tem a micropolítica, mas tem a macro. A macropolítica é o parlamento, vocês estão entrando para o parlamento, estão se dispondo a entrar no parlamento. Então, isso, para mim, muda a cara do Brasil, muda a cara de Santo André. É aí uma cidade para as mulheres, uma cidade feminista, uma cidade com cara de mulher, uma cidade lilás, com acesso 100% com equidade de gênero e igualdade de raça. Então, eu deixo um beijo enorme para Maria Luísa, um beijo enorme para a Sol, e dizer que foi um prazer muito grande, mas a vida me chama para uma outra atividade. Eleonora, eu só quero te dizer o seguinte: você foi falando, eu fui anotando várias coisas, porque você foi despertando várias ideias, você foi despertando várias propostas que nós podemos ter. Eu vou encaminhar tudo isso para o grupo que está comigo, nós vamos formatar, e tudo aquilo que a gente fizer a partir das suas ideias, eu vou, inclusive, compartilhar para você ver... Como a obra ver. Né? E ver assim... eu fui professora por 17 anos em serviço social, então, este cuidado, eu sempre disse em sala de aula, quando a gente vai falar com o povo, a gente tem que falar com a palavra que ele reconheça aquela palavra. Claro. Né? Paulo Freire já nos ensinava isso, nós temos que fazer com que as pessoas consigam compreender e ter a simbologia daquela palavra. Não adianta eu falar com palavras rebuscadas vou dar um exemplo, se quando eu falo uma comunidade gambiarra, eles entendem o que é. Claro. Então, eu tenho que falar a língua do povo. Então, assim, você trouxe trilhões de ideias. Se em meia hora você encher o meu papel aqui de anotações, se eu ficasse conversando com você aqui, talvez 2, 3 horas, o nosso programa, a nossa proposta já seria outra proposta, mas tudo que nós fizermos, eu vou te encaminhar, até para você ver que a sua participação, ela é fundamental para nos auxiliar a pensar políticas para a cidade com cara de mulher. Eu gostei disso, né? Claro, eu não vou fazer uma política para os homens. Eu quero fazer para a mulher e para os homens a partir das mulheres. Sim. Essa sua frase... A partir dos olhos das mulheres. Essa sua frase vai ser parte da nossa campanha. Você pode ter certeza disso. Tá? Muito bom. Vai ser parte da nossa campanha. Malu, você quer aproveitar e se despedir? Porque ela... Sim. Eleonora, você é, assim, uma inspiração. À medida do que você foi falando, dessas políticas cruéis que estão aí, foi passando um filme do que a gente está enfrentando em Santo André. Né, que depois eu e a Sol vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Realmente aqui teve um desmonte, né, que vem de cima e está aqui no município, que é a base, que é onde a população convive, é onde a população mais sente. Então, houve um desmonte muito grande na área da saúde, nossa, aqui em Santo André, no primeiro ano de governo do Paulo Serra, fechou 7 postos de saúde, os outros não tinham remédio. Então, tudo que você foi falando dessa política elitista, que está lá no governo federal, né, uma política que vem num desmonte realmente para a classe trabalhadora, mulheres, população negra, LGBT, em Santo André não está diferente. Santo André não está diferente. Olha, nós temos as casas-abrigo regional, onde houve uma diminuição de 30% do orçamento. Quer dizer, sabe, tínhamos a Secretaria de Política de Mulheres que a Silmara, assim, de uma forma muito, muito grandiosa,
desenvolveu várias ações nos 4 anos do governo do Carlos Grana. Houve um desmonte geral pelo governo Paulo Serra, Então, que também, Malu, assim, não está fácil. Você precisa então, assim, a Malu, ela vai ficar aqui com a gente, ela vai passar essa parte da cidade. Eleonora, você deu nome para a nossa campanha. Eleonora, gratidão por tudo. Quando eu puder ser realmente candidata. Enquanto pré, eu não vou usar esse nome para a gente não queimar. Mas pode. Sua homenagem. Obrigada, fico muito feliz. Eleonora, gratidão. Força gratidão. Aí. Tá? Um beijo. Beijo. E um abraço para todas que estão nos assistindo e todos. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Malu, vamos lá. Então, assim, gente, vamos aproveitar essa fala da Eleonora, que trouxe para cima, que jogou para cima, que mostrou que é possível termos saídas, a gente não pode ficar lamentando, né? Eu sempre digo assim, né, Malu? Sorrir é resistência. Então, é isso, nós estamos sorrindo porque nós somos resistência. Então, uma cidade com cara de mulher, uma cidade com os olhos da mulher, uma cidade lilás. É isso que nós queremos e isso vai ser o mote da campanha Sol Massari, porque agora, né, a nossa pré-campanha é focar na mulher, óbvio, sem esquecer dos homens, sem esquecer das crianças. Sim, mas claro. O meu cérebro também explodiu, viu, Gabi? O meu cérebro está aqui explodindo, cheio de ideias, tá? Então, Malu, vamos aqui falar um pouco para o pessoal sobre Santo André, para você fazer esse gancho agora. Isso, Sol, veja bem. Por que a Eleonora tem essa fala e ela é assim inspiradora, né? Porque quando tem um olhar da mulher, a mulher tem esse olhar macro. Ela pensa sempre no bem-estar da pessoa, dela, muito mais da pessoa, dela, de todos que estão ao seu redor. Então, uma cidade sobre o olhar da mulher é uma cidade de cuidado, é uma cidade que tem a pessoa humana como centro de políticas públicas, né? E nisso, o que você vai ter? Quais são as suas ações? Você vai pensar qual é o bem-estar da pessoa humana, o que ela precisa, uma educação de qualidade. Então, como é que será essa educação de qualidade? Uma saúde de qualidade? Como é que será essa saúde de qualidade? Né? Agora, veja, vem esse pós-pandemia. A gente tem que pensar em políticas realmente de bem-estar, de bem cuidar da pessoa. E a mulher tem essa capacidade. Né? A mulher, ela tem esse tino, esse olhar para o próximo, para o bem-estar do próximo. Porque, realmente, veja, a Eleonora falou de toda a questão federal, todo o desmonte, toda essa política de ajuste fiscal muito cruel. E isso nós estamos vendo aqui. Isso vem para o município, vem para o estado, governo Dória, que também fez um desmonte em todas as políticas construídas no governo do estado, as poucas políticas sociais construídas no governo do estado, porque há quantos anos que o PSDB está no governo do estado? Então, as poucas políticas que ele construiu de políticas sociais, políticas de bem-estar, o Dória também acabou. Aí vem agora, né, vai passando para o município. Paulo Serra também não está sendo diferente. Não. Veja, a cidade está maquiada. Mas se você for ver bem as políticas sociais da cidade, ela está totalmente desmontada. Os CRAS, os CREAS, os postos de saúde. Quando Centro Pop. E fechou o Centro Pop. Santo André, você anda, tem muita gente na rua, muita família na rua, e você não vê política para essas pessoas, delas voltarem a ter a sua residência, né, a sua casa, o seu lar. Vamos falar... Comércio fechando para caramba, porque ele não fez uma política para os comerciantes pequenos. Nada, não fez nada. Então, assim, o que na realidade... foi com a permissão. Veja, quando o Paulo Serra entrou, primeira coisa, extinguiu a Secretaria de Política de Mulheres. A partir daí, houve um desmonte de vários trabalhos que vinham sendo realizados
no sentido de haver o combate a toda forma de violência contra a mulher, né? Porque a gente sabe que é muito grande. Por outro lado, também na área da saúde, fechou 7 postos de saúde. E não bastasse fechar, nos outros postos, quando você ia procurar remédio, não tinha remédio. Ele investiu no fundo social ao invés de na política de assistência social. Sim, sim, porque a política de assistência social, o SUAS, ele emancipa a pessoa, ele faz com que a pessoa saia dessa, vamos dizer assim, dessa vulnerabilidade social e possa realmente ter como se manter, ter uma inserção no mundo do trabalho, se capacite para isso, volte a estudar, né? Vamos lá, se aprimore na questão do estudo. Então, isso tudo é uma política do SUAS, né? Tirar a pessoa dessa vulnerabilidade. Agora, quando você vai para o fundo social, você pratica a caridade, mas você não tira a pessoa da vulnerabilidade social. Ela continua no mesmo patamar onde ela vinha. Então, isso não faz você maqueia, né? A miséria. Você vai lá, você dá uma cesta básica para a pessoa, mas você não faz com que a pessoa saia daquela situação. Não, porque a manutenção da pobreza, a manutenção da exclusão, a manutenção dos miseráveis, é a manutenção deles no poder. Eles se perpetuam com a miséria humana. Sim. Sim. Entendeu? É essa a questão, eles se perpetuam com isso. Né? Então, não é vantagem para esses governos de PSDB, esse tipo de governo, eles são sábios, eles sabem que se eles fortalecerem e empoderarem as pessoas vão ter conhecimento e vão falar, peraí, não é neles que eu vou depositar o meu voto de confiança. Sim. Paulinho Serra, a gente sabe, ele ficou aí quase 3 anos sem fazer nada e em 20 dias entregou um monte de obras. Por que ele não entregou todas essas obras durante a gestão dele toda? E assim, são obras, na realidade, que ele terminou de fazer, né? Sim. Ou ele pintou, porque são obras que vêm tudo do governo Carlos Grana. E mais, houve um orçamento para a construção de 10 creches. Há um projeto de construção de 10 creches e não foram construídas essas 10 creches. A Patrulha Maria da Penha, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Então, a Patrulha Maria da Penha, ela está aí, mas também ainda não foi. É uma questão que a gente já vem brigando desde lá de trás e está para vir, mas ainda não foi implantada totalmente, entendeu? Você vê, e ele vai fazer isso quando? Às vésperas da eleição, para dizer que fez. Né, para dizer que é obra dele. E não é. Várias obras que ele está fazendo na cidade são continuidade do governo anterior. Então, eu fico me perguntando quais são as propostas do governo dele que ele está querendo trazer para a população para os 4 próximos anos. Porque nós temos proposta, Sol. Sim. Você tem proposta como pré-candidata a vereadora. Olha o que permitiu. Ele permitiu que nas casas-abrigo, nós temos 2 casas-abrigos regionais, certo? Tá. Em 2019, houve uma diminuição de 30% do orçamento da casa-abrigo. 2018, então em 2019, menos 30%, quer dizer, houve um sucateamento da questão da casa-abrigo. Tá? E como é que fica? Porque quando você fala em casa-abrigo, para acolher essa mulher que está numa situação de um risco iminente de morte, você não acolhe só a mulher, você acolhe a família da mulher. Sim. Então, você tem que ter uma casa bem estruturada para acolher essas crianças, para acolher essa família que está ali. Que todas eu posso dizer mais. Nós temos uma amiga em comum e por 2 anos ela teve uma relação abusiva, né, uma relação que quase a matou, e ela não abandonava, porque uma das questões que aprendia a permanecer na casa é porque ela não tinha para onde levar a cachorra dela. Então, você também tem que ter um bom CCZ, não como ele está hoje,
abandonado, com animais lá dentro morrendo, com animais idosos morrendo. Ninguém pode entrar dentro, não pode ter visita, não pode ter voluntário, não pode ter nada, ninguém sabe o estado que está aqueles animais. Então, se você tem um bom abrigo de animal e você tem uma mulher, como a nossa amiga, numa situação de risco, ela sabia que ela ia para casa-abrigo e o cachorrinho dela iria também ser cuidado em algum lugar. Ela não saía por conta disso. Quando ela me disse isso, eu percebi que a violência contra a mulher é maior do que a gente supõe. Sim. Porque Sim. cada uma vive a violência própria e cada uma vive os seus próprios limites. Então, a gente não pode instituir uma regra, a gente tem que pensar no todo. Essa nossa amiga, se ela tivesse um bom lugar para levar a cachorrinha dela, ela tinha saído da relação abusiva e ela tinha deixado a cachorrinha a salvo. Olha que coisa, como nós temos que pensar em tudo isso. Sim, porque tudo isso faz parte, porque a mulher é nisso só, ela pensa no bem-estar, no cuidado, né? Ela tem esse olhar, então ela não vai deixar esse animal dela ali, correndo um risco, ela não vai. Você vê, ela se sacrifica muito, permanece numa situação de violência por conta de um animal, quer dizer, o Estado é falho, é muito falho na questão da violência, no combate à violência contra a mulher. Né? Veja hoje, a gente está aí com essa questão do vírus, né? Dessa pandemia. Santo André não tem teste. Quando a Eleonora fala que a população não foi testada, Santo André foi menos ainda. Nós tivemos um caso, né, da pessoa que ela não, Santo André não tem teste de PCR. Começa por aí, não tem. O teste do cotonete e nem o teste de sangue. Não tem. Então, você não tem como saber se a pessoa já foi infectada ou não. Esses testes rápidos que estão sendo feitos, eles também são insuficientes. Porque você vai num posto de saúde, fala, olha, eu estou dentro de casa com uma pessoa que está infectada, tá? Eu preciso fazer o teste. Não tem teste de PCR. Ah, eu preciso fazer o teste rápido. Ele agenda o teste rápido. Que isso? Você está me entendendo? Então, assim, não tem política de saúde. Não tem política de saúde. Então, assim, fez o hospital de campanha? Fez lá o hospital de campanha. Isso, né, ninguém pode tirar o mérito. Mas é um hospital que, na realidade, não está testando quem está lá internado. Também. Entendeu? Então, a área da saúde, ela está muito falha. A área da saúde, a questão da educação, sabe? Tivemos problemas com relação à questão da cesta básica, da merenda para os alunos, né? Até ajustar tivemos muito problema. E veja, na área da educação, teve um projeto que foi desenvolvido, que é o Quem Ama Abraça, que você trabalhava com os educadores. Isso veio da Secretaria de Política de Mulheres, com a Silmara. Então, é um trabalho com os educadores para que eles possam, através da criança, né, perceber, ter um olhar, entender a questão da violência, que foi um trabalho da Secretaria de Política de Mulheres. E que foi a primeira secretaria que ele acabou já dizendo para o que ele estava vindo. Sim, entendeu? Foi a primeira. Né? Houve um outro trabalho muito bacana também, que esse teve continuidade, mas muito mais por ação da sociedade civil e questão do judiciário, tá? Que é o programa E Agora José, onde você vai trabalhar com esses homens agressores apenados, eles participam de oficinas, tá? No sentido de ressignificar essa questão da violência contra a mulher. Da violência que eles praticaram com aquela pessoa, com aquela mulher, que até então era uma pessoa querida para eles. Sim. Né? Então, teve todo um trabalho que começou também com a Secretaria de Política de Mulheres, junto com o Judiciário. A Secretaria tinha um profissional que trabalhava com o Judiciário nesse programa E Agora José. Esse programa continuou,
mas com o judiciário e o voluntariado desses homens que trabalham, que ainda fazem essas oficinas junto desses homens apenados, agressores, entendeu? Eu vejo assim, sabe, Malu, nós tivemos muitas coisas boas, nós precisamos falar do que nós tivemos, né, porque nós precisamos falar o que foi feito na cidade, o que nós perdemos, mas o que é possível fazer. O que é possível fazer, né, Malu? Eu sempre digo assim, nós só vamos ter um equilíbrio na correlação de força quando a Câmara de Santo André não tiver 20 homens e só uma mulher, né? Mesmo que você tenha mulheres que não comunguem tanto com as ideias da esquerda, mas que você tenha mulheres lá de outros partidos, porque é nessa diversidade que a gente faz a política, a gente também não faz a política só com um ou dois partidos, a gente faz na diversidade. Então, nós precisamos ter na Câmara, eu até brinco assim, um lado que vai ser assumido por mulheres, entendeu? Então, assim, nós temos 21 cadeiras, só em uma cadeira nós está ocupado por mulher, mesmo que seja uma mulher que a gente vai bater, que a gente não vai concordar, mas ela está lá, né? Ela está se fazendo presente, é importante. Sim, e na realidade, Sol, eu penso que, assim, hoje a gente tem um sistema político que tem aí uma cota de mulheres como candidatas, 30%, no mínimo de cada partido, é o mínimo. Mas eu penso também que, até por uma questão de alcançar esses espaços de poder pela mulher, deveria também ter uma cota ou uma igualdade em todas as casas legislativas com as mulheres. Sim. Então, são 21 cadeiras que tenha, no mínimo, 10 mulheres, garantido 10 mulheres. Assim também, tanto na Assembleia Legislativa, como no Congresso Nacional, com as duas casas, Senado e Câmara dos Deputados. Sabe, nós temos um projeto que está caminhando lá no sentido de ter. Então, a gente precisa buscar essa igualdade. Precisamos ter mulheres nos espaços de poder. Nós temos hoje, como pré-candidata a prefeita, a vereadora Beth. Você, como pré-candidata a vereadora, e outras 8 mulheres dentro do Partido dos Trabalhadores. Veja, nós precisamos eleger mulheres. Precisamos eleger a Beth como prefeita, precisamos eleger você e as 8 mulheres como vereadoras, entendeu? Ou que venham outras mulheres, mas que ocupem esse espaço de poder. Ocupem o espaço. Para poder, inclusive, ter essa pauta de políticas igualitárias para homens e para as mulheres. Porque senão, o que vai acontecer, né, Malu? Os homens vão continuar achando que para atender as mulheres casadas e que precisam trabalhar e que têm filho, basta ter uma creche nos templos religiosos, né? Então, somos nós, mulheres, que vamos lá e falamos, a gente não quer creche em templo religioso, a gente quer creche com tudo que se preconiza para o desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento sadio e harmonioso. Creche não é depósito, creche é espaço de desenvolvimento e de direito da criança. Esse, infelizmente, é um olhar mais da mulher. É como eu até disse, nós temos companheiros homens valorosos, como o Suplicy, né? Como o Vicentinho, como o Barba. O Barba, sim. Né? Então, nós temos nomes valorosos. No PSOL, nós temos também nomes valorosos. O Toninho Vespoli, o Gianazzi, o Marcelo Freire. Então, eu, pelo menos, eu não repudio o homem. O que eu reivindico é o meu direito de estar no mesmo espaço de poder que os homens. É isso. Sim, né? E é por isso que a gente tem que lutar, porque nós temos que estar nos espaços de poder. Até para que esses homens, eles são valorosos, porque eles também defendem uma política de igualdade. Né? Eles defendem, eles também têm essa defesa na questão das mulheres estarem nos espaços de poder. O que a gente tem que repudiar, o que a gente tem que lutar é nessa necropolítica fascista, entendeu? Que faz com que a mulher
ela seja colocada em segundo plano, a mulher não tem a sua valoração, né? É que assim, as crianças vão para a creche como depósito realmente. Fica lá só para, né, alimentar e cuidar, não num espaço de desenvolvimento sadio, emocional, educacional e tudo mais com relação à criança. Não, de convivência, não. Então, o que a gente tem que realmente lutar é contra esses homens. Os outros que também são defensores dessa política de igualdade, eu acho que a gente tem que ter do lado, Sol. E nós temos muitos, hoje na Câmara, nós temos os outros vereadores do PT também, que são dentro dessa política de igualdade, né? Que estão lá. Veja, a Beth, a única mulher vereadora da cidade de Santo André. Né? Santo André hoje está por volta de uns 750 mil habitantes, a média dessa, né? Você veja, nessa 21 cadeiras, nós temos uma única mulher vereadora e mais uma mulher que é muito atuante. Sim, tá? sim. Por exemplo, hoje nós temos o anexo de violência no Fórum de Santo André. E foi um trabalho da Beth, juntamente com o movimento social, tá? Movimento de Promotoras Legais Populares da cidade, a Frente Regional, que trouxe, que lutou para vir esse anexo. E nós temos hoje, entendeu? Que dá uma, vamos dizer assim, busca trabalhar a questão dos processos de violência com esse olhar de violência de gênero. E você sabe que aquele parque para as crianças com algum tipo de deficiência no Celso Daniel, aquilo foi um projeto da Beth Sirac, que o Paulinho não assumiu e que agora ele inaugura pegando os louros para ele. Então, olha que sacanagem que é da parte dele, nem dizer que foi um projeto apresentado na Câmara. Sim, e você que foi da Beth. Então, a gente tem que dizer quem fez. É a mesma política que o Bolsonaro usa com relação ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial não é uma proposta do governo. A proposta do governo era muito menor. O auxílio emergencial, ele veio nesse patamar, neste valor, por conta das casas legislativas, por conta da Câmara Federal, entendeu? Sim. Que aprovou R$600, que era contrário. E o governo só apresentou essa proposta porque houve uma pressão popular. Sim. Entendeu? Como aqui em Santo André, né? Já iam querer cantar de galo que a lei da cultura, Aldir Blanc, né? Já estavam querendo meio que pôr na conta do Paulinho Serra, um vereador da cidade, né? De imediato eu entrei e falei, esta é uma lei da Benedita da Silva, deputada federal pelo PT, a relatora, a Jandira, né? Então, assim, eu falei isso na página do vereador, não cancele uma mulher negra, não cancele o projeto que é do PT, seja digno. Quer fazer a divulgação, que a prefeitura vai fazer o repasse, mas diga da onde veio. A origem desse projeto. Da onde veio. Sim, é isso que você falou do Paulinho. Ele está com esse parque inclusivo? Sim, é bom, mas fale de quem é o projeto. O projeto da vereadora Beth Sirac, que lá em 2018 apresentou e ele não acolheu. Entendeu? Exatamente. Porque nós deveríamos ter parque inclusivo na cidade desde 2018. E não só um, mas todos os parques deveriam ser inclusivos. Todos deveriam ter brinquedos eu falo assim, inclusivos. Olha, se ele tivesse feito os parques, os parques pet, a reforma da piscina, tudo isso durante essa gestão toda, nós mesmos falaríamos, nossa, olha, realmente ele fez, ele trabalhou. Agora, entregar tudo isso nos últimos 20 dias, aí dá licença, né? E sem dar louro para quem é o louro? O primeiro parque pet, que teve o parque pet, o espaço pet da cidade, foi a Chácara Pignatari, na administração do Grana, entendeu? Foi lá. E veja, isso não fala, ele está lá, pode até expandir, mas ele tem que falar, olha, tivemos, é uma boa ideia, vem de uma administração séria,
e que eu estou tocando para frente, vou fazer outros. A mesma coisa que ninguém fala, no Wi-Fi, na Praça do Carmo, foi gestão do PT. Sim. Né? A guarda que fica lá, a sede da guarda não, da Polícia Militar. A base da Polícia Militar na Praça do Carmo é gestão do PT, ninguém fala. Sim. A reforma do colégio Américo Brasiliense foi gestão do PT e a reurbanização de lá foi continuidade de gestão do PT. E as pessoas não falam isso. Não falam. Vocês esquecem isso. Né? A cidade de Santo André, ela em cada canto da cidade de Santo André tem uma política do PT implementada. Uma escola, um posto de saúde, as UPAs todas vieram nas administrações do PT. O CESAS, entendeu? Que foi o projeto da Beth. Qual? Eu não entendi só. CESAS. O CESAS. Sim, o CESAS. Entendeu? Foi projeto da Beth, tá? Dentro da área da educação, que é a integração da comunidade com a escola, abrir a escola aos finais de semana com a comunidade, quer dizer, você amplia, você cria esse elo que é muito importante. Isso é projeto da Beth, quando ela era secretária de junta. A iluminação, muito bem lembrado pela Eleonora, veja, a iluminação pública, o banho de luz, isso veio na administração do Carlos Grana. E por quê? Por questão de segurança. Também tem um projeto da administração que diz que o ônibus ele tem que parar o mais próximo da residência da mulher depois das 10 horas da noite. Exatamente. Ele não necessariamente precisa parar nos pontos, ele pode parar o mais próximo. Basta a mulher pedir. Isso também veio, isso é um cuidado, é uma prevenção na questão da violência contra a mulher. Olha, outra coisa que a gente precisa também, eu acho que é algo que está dentro do nosso futuro plano de governo, Sol, é a questão do emprego apoiado, que com a Secretaria de Política de Mulheres, houve todo o trabalho junto à população LGBT, as mulheres trans e também as mulheres vítimas de violência. Então, vários mercados da cidade empregaram mulheres trans por conta dessa política de emprego apoiado que a secretaria tinha. Sim. A própria CISA também empregou mulheres vítimas de violência por conta dessa política da Secretaria de Mulheres. Então, assim, houveram muitas ações que, infelizmente, foram... não deram continuidade com essa gestão, infelizmente. Mas tem muita coisa para ser feita ainda, porque quando você pensa nas mulheres com deficiência, né, aonde que elas estão? Por que elas não estão na rua? Por que elas não trabalham? As mulheres que têm uma baixa estatura, as mulheres com mais de 50 anos, que nunca trabalharam e ficam viúvas, se separam, elas não sabem o que elas fazem. Então, nós temos muitas situações na cidade. As mães estudantes, as mães solo, estudantes do período da noite, como é que elas fazem com as crianças? Aonde que elas deixam as crianças para elas poderem estudar, porque elas trabalham durante o dia. Então, assim, nós temos muita coisa para pensar. Quando era para a gente estar caminhando mais para frente, nós temos que voltar para trás, consertar o que foi destruído e aí pensar de novo para frente. Então, a gente está sempre indo e voltando, indo e voltando. Isso que é ruim, você não ter uma política de continuidade. Exatamente. Né? Você não ter uma política de governo. É uma política que esteja institucionalizada, porque aí entra um novo governo que acaba com aquela política, não é uma política de Estado, é uma política de governo. Então, muita coisa que o PT fez, que houve continuidades nas administrações do PT, chegou neste governo, parou, entendeu? Ele parou, entretanto, aquilo que dá um visual, né? Só vamos deixar bem claro, aquilo que dá um visual,
que é pintar as guias. Ele recapeou ruas 2 vezes, e, entretanto... Aquilo que hoje ruas... dá live, né? Aquilo que hoje dá selfie, dá live, então sim, ele quer dar. Sim, então assim, no entanto, você vai andar para dentro dos bairros, as ruas estão todas esburacadas. As ruas não estão assim há muitos anos. Cadê as urbanizações das comunidades? Não teve nenhuma. Quantos predinhos foram entregues? Quantas moradias foram entregues nesse governo? Nenhuma. Ele entregou lá atrás um pouco que já vinha terminando do governo Carlos Grana. Exatamente. Desse governo não construiu nada. Vamos pensar o seguinte, todo governo tem que ter uma marca. Qual é a marca desse? Você para pensar, não tem marca. Não tem. Não tem uma marca. Não tem. A marca é assim. Não tem. Você tenta pensar, fala, qual é? Não tem, porque não tem política dele. Não existe política dele. Ele pegou carona no que foi feito, no que foi programado, ele não fez, vai deixar para fazer tudo agora, então nada é dele. A única coisa, se você pensar na marca do Paulinho Serra, é o Fundo Social de Solidariedade. Mas que aí é o assistencialismo, que é a caridade. Isso. É essa questão. O fundo social, eu não digo que ele não deve existir, ele deve existir. Entretanto, Sol, até que exista, que faça, mas entretanto, ele não pode ter ele não pode ser a marca do governo, ele não pode ser a prioridade do governo, entendeu? Não é isso. Você não pode eliminar uma política uma política emancipatória, uma política que vai trabalhar a pessoa para ela sair dessa vulnerabilidade social, tá? Com uma política assistencialista. Então, ele não teve o menor respeito com os trabalhadores da assistência. Quando ele chegou, ele mudou todo mundo de lugar. E nós sabemos que na política de assistência você não pode chegar e desmontar uma equipe, porque a gente trabalha com um vínculo, a gente trabalha com uma referência. Qual é o meu técnico de referência? É assim que a gente trabalha na assistência social. Ele chegou, ele desmontou, ele mandou cada um para um território, nem os próprios técnicos tinham referência daquele território, tiveram que reconstruir, as famílias se sentiram abandonadas, né? Vila Luzita até agora não tem a coordenadora. Não tem coordenadora. Né? Ele tirou uma coordenadora maravilhosa, que era a Fran, porque ela vinha contestando, ela vinha questionando. Então, assim, ele destruiu a política de assistência, ele destruiu o repasse de uma complementação no Bolsa Família, não tem. Trouxe o Criança Feliz, que é um programa que a gente não concorda, que a gente não acredita, quem é assistente social e quem é trabalhador da assistência social não concorda com o Criança Feliz, que o Criança Feliz é o braço estendido do Estado dentro das casas de famílias pobres, né? Então, de novo, o Estado entra para dentro, determinar o que essas famílias vão fazer ou deixar de fazer, né? Então, assim, quando você olha para assim, eu estou falando da política de assistência, porque pela minha formação... É o que você conhece, tá certo, sim. É a política que eu tenho mais, tirando da questão da mulher, dos direitos humanos, é a política que eu tenho mais afinidade. Então, assim, Santo André acabou a política de assistência. Não existe. Não é? Se as pessoas pegarem a dotação orçamentária, a dotação orçamentária só foi achatando cada ano que passou, só foi diminuindo cada ano que passou. Então, nós sabemos que Paranapiacaba, o nível de violência contra a mulher em Paranapiacaba é gigante, que o índice de jovens que estão entrando na dependência ao álcool em Paranapiacaba é gritante, porque os jovens lá não têm o que fazer na cidade. Você não tem cultura, você não tem geração de renda, você não tem o que fazer numa cidade que poderia investir nos próprios jovens. Sim, e você sim. Tem, e você vê, ela é uma... para fechar, isso sem falar no Parque Andreense, que nem existe nessa gestão. Sim. As pessoas estão abandonadas no Parque Andreense. Abandonadas. Veja, você tem Paranapiacaba, que tem esse polo turístico, tá? Que vinha assim num patamar
muito bom de geração de trabalho e renda para a população da vila, tá? Acabou, sabe? Acabou. Toda aquela construção que se teve nas administrações do PT, acabou. Aonde você faz o quê? Você faz com que a população volte a estar na vulnerabilidade social, entendeu? Ela não sai daquilo. Por quê? Porque você não teve continuidade numa política que trouxesse a essa população a geração do trabalho, a geração de renda. Sim, não teve. Acabou. Não. O Festival de Inverno acabou, a semana o Festival do Cambuci acabou, entendeu? Não houve as reformas necessárias que tinham orçamento, tudo para. Acabou. A vila tá. O Parque Andreense, então, sabe, a subprefeitura do Parque Andreense não existe. Não existe. Então, toda aquela política que vinha sendo desenvolvida com as famílias, na questão da saúde da família, na questão da educação, acabou, entendeu? Então, assim, é um desmonte que as pessoas não enxergam, infelizmente, porque ele faz uma política elitista, ele faz uma política de embelezamento. Paulinho Serra faz essa política. Ele não tem uma política estruturante no sentido de realmente dar para o povo de Santo André, e a gente tem que falar que é o povo periférico de Santo André, tá? A questão da saúde, a questão da educação, ele não tem. A questão da assistência, ele não tem política para essa população. Não tem. E a gente sempre, e nós precisamos estar antenadas, porque a gente pensa muito na Vila Lucita, no Parque Miami, e a gente tem que pensar, mas nós também temos que pensar no Parque Andreense, né, que é um lugar muito abandonado, muitíssimo abandonado. Nós temos que pensar na vila e não romantizar só a vila, mas pensar que lá existem pessoas que moram naquela vila, que não tem, que muitas vezes, tirando o final de semana, o que aquelas famílias fazem, né? O que sobrou para elas, qual é a opção? E aí a gente vai para a industrial, a gente vê as meninas da industrial num abandono só, a gente vai para a Laura e vê os garotos de programa num abandono só, você vai na Dom Pedro II, você vê as mulheres trabalhadoras do sexo num abandono só, entendeu? E é tudo uma grande maquiagem, porque, assim, o idoso da periferia não vai vir para participar aqui da atividade aqui no tênis clube, não chega até eles, né? Não chega. E ter investido no tênis clube do jeito que ele investiu, isso é muito suspeito. Paul, veja bem, ele investiu todo a questão dele, houveram muitos, vamos dizer assim, eventos no Paço Municipal de Santo André. Houveram muitos eventos no Paço. Questão de eventos lá de hamburgueria, houveram demais, né? Praticamente todo final de semana tinha um evento. Mas quem frequenta este evento? Exatamente. Qual é o jovem da periferia? Na periferia, ele não levou nada. Nada. Não teve nenhum evento cultural na periferia. Você poderia levar para a periferia de novo. Pode parecer uma coisa tão antiga, gente, mas vamos investir em ruas de lazer. Vamos, final de semana, vamos fechar algumas ruas, vamos levar. Isso que ele trouxe aqui para o Paço Municipal, que ficava com aqueles food truck, né? Aqueles food truck. Por que ele não levou nos finais de semana na periferia e não trabalhou com a população que também vende hambúrguer, que também vende cachorro-quente, que também tem sopa, caldo, tem isso, tem aquilo. Faça essas feiras, faça esses eventos culturais nas periferias. Pega o pessoal da música da periferia, pega o pessoal da dança da periferia, apresentações. Claro, sabe, a um preço acessível para aquela população. Porque se você fosse aqui aqui do Paço Municipal, era legal, super bacana. Show de rock, show de pop, show sertanejo. Cada final de semana era um estilo. Só que, me diga, a família vai lá em 3, pai, mãe, filho,
em 4, 2 filhos, gasta R$ 200. Eu não fui, entendendo? eu não tinha como É um gastar. absurdo. Então, assim, não tem como. É elitista. Ele tem uma política elitista. Então, por que não levou essas festas culturais para a periferia? Nós temos praças na periferia, urbaniza essas praças, prepara essas praças no sentido de acolher essa população que tem a sua geração de renda através da alimentação, certo? Leve para lá, sabe? Exatamente. Passa e leve. Conchita de Moraes está caindo, mano. Os próprios da própria periferia, também nós temos muitos atores, cantores. Leva conjuntos. Sabe, promova na área periférica esses encontros culturais, esses espaços de convivência. Utilize os Césars. Sim, os Césars. Utilize os Césars, isso. Então, assim, são coisas que ele não fez, são coisas que ele não levou. Ele maquiou a cidade, ele criou uma política elitista, entendeu? E não trabalhou com a questão periférica. Quer dizer, a população de Santo André, infelizmente, ela empobreceu demais, porque ela ia no posto de saúde e também não tinha o remédio, ela precisava comprar. Mas olha, você quer ver uma coisa que eu lembrei? Quando eu trabalhei no pré-URB, nós conseguimos fazer uma negociação muito legal com a unidade de saúde do Jardim Carla, que a molecada vivia detonando a unidade de saúde. Quando nós conseguimos fazer um trabalho bem legal social e a unidade de saúde do Jardim Carla permitiu que os jovens de final de semana colocassem no fundo da unidade, que era bem grande, uma rede para eles jogarem voleibol, eles fizeram grafite em todo o muro do Jardim Carla, os grafiteiros. Quando tinha campanha de vacinação, os jovens iam para lá ajudar na campanha de vacinação. Eles assumiram aquela unidade de saúde que, de final de semana, ficava trancada. Então pode-se utilizar a unidade de saúde sem estragar a unidade, com cuidados, porque a comunidade tomou para si. Isso, ela toma, ela se apropria, ela sente aquele equipamento pertencente a ela e ela vai cuidar. E você vê algo tão simples que não é absurdo o valor, nada, muito simples. Não, foi lindo! Entendeu? E você faz o quê? Com que a comunidade cuide do equipamento, preserve o equipamento, entendeu? Com uma política de inclusão. Né? Exatamente. Isso é uma política de inclusão. Não, o muro foi grafitado, teve um grafiteiro que ensinou os jovens a grafitar, então eles aprenderam a grafitar, então eles não estragavam mais o grafite, e eles podiam jogar vôlei. Então, eles brincavam de vôlei lá dentro, eles tinham um espaço para brincar. Olha que coisa, que né? Então, ali, isso foi a juventude. Fantástico. É muito fácil, é muito simples, mas você tem que ter uma política social inclusiva, né, só? Exatamente, exatamente. E foi o pré-URB. Enquanto nós fazíamos pequenas intervenções na comunidade Gregório de Matos, a gente utilizou o Jardim Carla para nos auxiliar com os jovens. Então, mas é isso. Ó, política simples. 5h20, né? A gente vai parar a nossa live por aqui. A Malu também caiu aqui, a internet dela, né? Malu, a gente está há mais de 1 hora conversando, então, assim, foi um prazer bater esse papo contigo, que é minha amiga, minha companheira, né? Uma pessoa que a gente está juntos há algum tempo já, né? Então, eu quero agradecer você. Fala, querida. Ah, você está me ouvindo ainda, porque eu estou te ouvindo. Ah, bom, voltamos. Teríamos assunto aqui para umas boas horas ainda, né? Sim, com certeza. Ó, a Natália Moraza está falando, né? Viva o Jardim Carla e a arte urbana de Santo André. Natália, foi um projeto fantástico. Isso foi em 2000,
né? Então, quer dizer, foi 20 anos atrás que nós fizemos isso, e foi fantástico. A diretora, que era, o nome dela era a Carla, né? A Carla, ela fazia parte do pré-urb, então nós tínhamos, dentro de um projeto de pré-urbanização, médicos, diretores, você tinha um grupo muito legal que pensava a cidade como um processo de possibilitar que as pessoas se apropriassem, né? Então, a Carla foi a diretora que abriu a unidade, para que a unidade realmente fosse da população do Jardim Carla e de quem, né, do território que quisesse lá, ela não se importava, né? Porque eles cuidavam da unidade de saúde. A unidade de saúde foi muito legal. Olha aqui, uma grande amiga, Renata, está aqui, Renata. Olha o que ela fala: o espaço público, quando compartilha com responsabilidade e respeito ao usuário, dá excelentes frutos. Sim. Você entendeu? É bem essa dinâmica, essa experiência que se teve lá, né? Então, é algo realmente, quando você tem esse compartilhamento, quando a população se sente pertencente àquele espaço, ela cuida. Ela cuida, ela preserva. Então, mas isso é uma política inclusiva. Isso é uma política de inclusão e não uma política elitista que a gente tem aqui. É uma política de partilha de poder. Quando o poder público compreende que ele sozinho não faz nada, ele precisa compartilhar, porque ele vai embora e a cidade permanece com as pessoas. Então, essa partilha é importante, né? Essa é muito importante. Malu, então, vamos nos despedir aqui, amor, porque a gente tem mais coisa para fazer. Eu te agradeço muito, muito, muito por ter ficado, né? A Eleonora, ela tinha uma outra atividade, então o nosso bate-papo, ele acabou não rolando nós três, mas a fala dela foi de arrasar quarteirão. Inspiradora, de jogar para cima, e aquilo que eu falo, sorrir é resistência, então nós vamos sorrir muito. Verdade. Então, nós temos que sorrir, porque é resistência, né? Então, o Chile nos ensinou que dançar, escutar música é resistência, então vamos ser resistência, vamos sorrir, vamos dançar, porque eles não vão nos derrotar. Não vão, tá bom? Sol, quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com você, quero agradecer a todas e todos que estão nos assistindo, que estão compartilhando com a gente esse momento tão, tão bom, né? Um momento tão agradável que acaba ficando uma conversa. Então, assim, quero agradecer imensamente, te desejo, Sol, muito sucesso, né? E quero te acompanhar dia 1º lá, você tomando posse da sua cadeira na Câmara, hoje uma pré-candidata, mas assim que houver a convenção, a gente já formaliza essa candidatura, Sol. Você, uma mulher muito aguerrida, como você mesmo disse para a Eleonora, você tem um projeto, você veio dentro de uma construção desse projeto, no sentido de estar lá, alcançar esse espaço de poder, e poder, inclusive, no sentido de dar continuidade a todos esses seus trabalhos, que tem como a principal figura a pessoa humana, né? Isso é muito importante, Sol. Então, eu te desejo assim todo o sucesso do mundo. Compartilho com você, vamos dizer assim, toda essa sua garra, né? Estamos juntas nessa luta, nesse desafio. E vamos, se Deus quiser, só a gente vai conseguir que você... O sol vai brilhar. O sol vai brilhar, sempre. O sol vai brilhar. Até nos dias de chuva ele está brilhando. Vai brilhar. Lembrando que amanhã, que amanhã tem uma roda de conversa para além da violência doméstica, uma roda de conversa com mulheres fantásticas, maravilhosas, da cidade de Santo André, e uma convidada de São Paulo, que ela vem também para contribuir com essa nossa roda. Então, amanhã, gente, quem estiver assistindo, 3h, uma roda de conversa para além da violência doméstica. São 5 rodas, amanhã já é a segunda que faremos, tá bom? Muito então, bom, Malu, muito bom. Beijo, amor. Tchau, Tânia, tchau, Gabi, tchau, tia Renata, tchau, todo mundo que escutou aqui a gente, Eliane, para todas e todos. Jeane, Forte abraço.
Ivani, todo mundo aí, um beijo. Até mais, Beijo. tchau. Não dá para ver o nome de todos que vai correndo aqui. É. Beijo para todos e todas. Opa, Ricardo também, que eu vi aqui, Ricardo Ângelo. Muito bem, Ricardo. Feijão, Maru Pera. Muito legal, gente. Um beijo para todos. Eu não consigo visualizar todos. Beijo, abraço, tchau.